Beleza, eu que agradeço aí pelo convite, é sempre bom estar falando aí para o público do Nordeste, né? Eu falo que eu só voltei para o Rio porque era rural, onde eu me formei mesmo, senão eu tinha ficado por aí, né? Lá na URCA, sendo colega de Valtésio. Então, agradeço aí o convite, agradeço ao Valtésio pela lembrança, né? E né, falar de evolução sistemática e nomenclatura é sempre um prazer, diversão, não é trabalho, né? A minha cachorrinha, infelizmente, gosta de aparecer nos vídeos, o Adrilles, né? Ela gosta de chamar a atenção, mas hoje eu acho que ela está comportadinha, não teremos maiores problemas, tá? Então, essa aula, então, como o Eduardo me passou, né, as instruções, ela está pensada para 50 minutos, para um formato aí da educação básica, né? Pode ser ajustado aí para o ensino fundamental ou médio, depende do professor que está dando aula. Então, é bem curtinha. Só que eu fiz a aula do meu jeito, né? Então, tá no PowerPoint, tem animação, tem GIF, tem um monte de coisa que eu acho recursos legais para a gente chamar a atenção do aluno, e tem dado resultado essas metodologias desde que eu era professor da educação básica aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro, antes de eu ir para o Ceará, né? Então, eu vou mostrar para vocês. A gente vai depois abrir um roteirinho, né, que é a complementação, seria a prática, a complementação dessa aula, e a gente vai trabalhar com o aplicativo Pokémon Go, né, que então vai dar a chance ao aluno de ser taxonomista por alguns dias, de tomar todas as decisões que um taxonomista tem que usar, e então saber como um cientista da área de biodiversidade trabalha, tá? Então, se pudermos começar, eu só vou ligar meu cronômetro aqui para eu me situar nos 50 minutos, né? Vamos ver se meu planejamento deu certo, vocês me informem também aí, tá? Deixa só eu apresentar aqui e vocês me confirmam se estão vendo. Tá vendo minha tela? Estamos sim, professor. Sim. Beleza. Vou colocar em tela cheia. Pronto, tá todo mundo vendo a tela cheia aí, né? Sim. Tá sim, professor. Eu só peço que falem pelo microfone, tá? Vocês estão livres para perguntar, para interromper qualquer dúvida, por favor, tá? Só usem o microfone, porque com a tela cheia aqui eu não consigo ver o chat, tá bom? Também estou monitorando o chat aqui, professor. Qualquer dúvida, se os meninos estiverem mais acanhados, aí eu repasso para o senhor. Beleza, então. Então vamos começar, né? Bom, vamos lá, então. Né? Essa aula, então, conforme eu combinei aí com o Eduardo, ela é sobre coleta, identificação e nomenclatura zoológica, né? E aí, como um veículo de contextualização, a gente vai usar, né, o Pokémon Go, né, que é um aplicativo de celular que é muito legal para ser utilizado pelos biólogos, principalmente pelos biólogos de biodiversidade, porque ele emula vários fatores, né, que a gente estuda quando a gente é sistemata, taxonomista, né? Ele tem, então, você pode medir índice de diversidade, você pode trabalhar com biogeografia e pode trabalhar com taxonomia e identificação, conforme você faz alguns ajustes, tá? Então, vamos dar uma olhadinha em como a gente faz isso. Então, ao terminar essa aula, eu queria que, né, vocês tivessem aí um objetivo mínimo, que é de, né, conhecer sistemática biológica, a história, né, e ramificações, na medida do possível, do tempo curto que a gente tem.
reconhecer a biodiversidade da Terra como produto da evolução biológica e objeto de estudo da sistemática, né? Sistemática trata de biodiversidade, é disso que a gente está falando o tempo inteiro, tá? E compreender a necessidade de um sistema nomenclatural que seja universal, natural, acessível e fácil de utilizar para todo mundo que precise conhecer a biodiversidade, não só para usar, conhecer, e aí conhecendo naturalmente, né, estudar e aplicar. Ok? E como eu coloco em todas as minhas, fiquem com muitas dúvidas, muitas perguntas, pesquisem em casa e, né, nas eventuais próximas vezes que a gente tiver contato aí, ou então se quiserem tirar dúvidas fora desse contexto de aula, pode, né, que vocês voltem com muitas dúvidas e perguntas com essa aula. Ok? Indy, por favor. Bom, então só iniciando, né, eu sou daqui do Rio de Janeiro, mas trabalhei durante muito tempo lá no Cariri Cearense, com o Valtécio, né, por isso que ele me indicou, torcedor do Fluminense, fã de Pearl Jam, mas assim, o que eu sou mais destacadamente é um nerd de respeito, né, então sou fã de Star Wars, jogo RPG, né, e sou fanático por Cavaleiros do Zodíaco, é meu anime preferido, tenho até aqui no braço o báculo de Atena para ficar permanentemente comigo, tá? Mas, então, eu nem curtia muito na época que eu via muito anime, né, antes da gente começar a fazer ensino médio, trabalhar e tudo, que o tempo diminui bastante, né, mas nunca acaba, a gente está sempre vendo anime, sempre fazendo coisa de nerd, mas o tempo é bem menor. Mas né, eu nem curtia muito o desenho, né, o anime do Pokémon, né? Eu passei a gostar quando lançaram exatamente o jogo do Pokémon GO, tá? Porque, assim, me mostraram, experimentei, né? E eu vi que tinha muita coisa que era divertido para um biólogo de biodiversidade fazer. Que, né, você pode sair em busca dos bichos, que você está emulando aí a coleta, né? Você pode dar nome para os seus bichos, você pode organizar uma coleção, cuidar da coleção, fazer trocas de material com outros, né? Isso é essencialmente a atividade de um taxonomista, né? Aí eu, né, falei assim, poxa, esse jogo é legal, né? Tem coisas legais que um biólogo gostaria muito de fazer. Então vou jogar, né? E aí comecei a jogar, jogo até hoje, estou já no nível 35, né? Eu não costumava gostar das rinhas de bicho, né? De botar os bichos para brigar, que é outro aspecto aí do jogo. Mas aí, conforme aquelas missões para você ganhar experiência vão exigindo, você tem que brigar também. Mas eu sempre gostei muito mais da experiência de sair para capturar, para coletar os bichos, né? Então fui contaminado pela febre aí do Pokémon GO. Eu sou professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro, né? Dizem aí as boas línguas que é o campus mais bonito do Brasil. Sou professor de zoologia, né? Estou atualmente dando a disciplina de zoologia geral para os cursos de agronomia, engenharia florestal e ciências agrícolas, tá? E a disciplina de zoogeografia para o curso de ciências biológicas. E eu trabalho, né, com sistemática e biogeografia de díptera, né, especialmente essa família bonitinha aqui, chamada família Conópide, que é um grupinho de dípteros que são nectarívoros quando adultos, mas parasitoides quando larvinhas, tá? Bom, mas vamos falar o que é taxonomia, né? Normalmente, quando você fala do taxonomista, o estereótipo que vem à sua cabeça é exatamente esse aqui, né? Aquele cara que vai para o mato, captura inseto e dá um monte de nome esquisito que ninguém entende para eles, certo? Em parte, vocês estão certos, né? Por quê? A gente tem a atividade da taxonomia e da sistemática e ela se baseia em prática e teoria, né? E essa prática se baseia em campo e laboratório. Então, a gente vai
para campo, sim, captura os bichos, sim, estuda eles, sim, e dá nomes esquisitos a ele. E isso a gente chama de taxonomia. Embora, assim, eu encare as coisas como sinônimos, mas existem algumas nuances de diferença quando a gente quer falar de uma ou outra, tá? Então, essa prática do coletar, organizar, gerir coleções, dar nomes e classificar, tá? Seria mais a alçada daquilo que nós chamamos de taxonomia, ok? E a parte de estudar a evolução, né, para possibilitar a formação dessas classificações, é aquilo que a gente chama de sistemática, tá? Só que existe uma retroalimentação entre uma e outra, né? Uma depende da outra para existir, tá? Porque a gente faz as classificações e dá os nomes com base nos grupos formados. E a gente precisa dos nomes bem estabelecidos para formar os grupos, tá? Então, para quem é velho, que nem eu, é a história do biscoito Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Não sabemos dizer. É tudo uma retroalimentação, tá? Bom, por que que a gente tem que fazer taxonomia, gente? Por que que é necessário? Eu sei que muitos alunos de biologia odeiam taxonomia, detestam taxonomia, porque pensam que é só ficar fazendo e decorando nomes, né? Mas, assim, é altamente necessário que a gente faça isso, que a gente tenha nomes, tá? A taxonomia ela é um setor de criação dentro das ciências biológicas. Por quê? Porque sem o nome você não tem o objeto de estudo. Você pode até ter o objeto de estudo físico, né? Mas o seu cérebro precisa associar um nome àquele objeto para que ele possa reconhecê-lo como existente. E é isso que a gente faz na taxonomia. Isso vem desde a antiguidade, lá com Aristóteles, né, o filósofo da Grécia clássica, passa aí, né, pelos gabinetes de curiosidades do século XVIII, que eram coleções, né, de organismos. Então, para diferenciar cada um desses organismos, era necessário dar um nome para cada um deles, né? E passa hoje até pelo setor da aplicação da biodiversidade, né? Por exemplo, a gente pode ter várias substâncias extraídas de plantas ou de animais, né? Se eu me recordo, assim, há alguns anos, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, foi descoberto que o veneno de uma vespa, aqui do estado de São Paulo, né, continha substâncias capazes de combater células cancerígenas de um certo tipo, né? E aí, pô, achei um remédio para o câncer numa vespa. Então vamos coletar, vamos pegar essa vespa e vamos estudar, vamos saber se dá para sintetizar esse remédio, né? Mas então qual vespa eu vou pegar? Qualquer uma? Será que todas as vespas têm essa substância? Ou será que é uma? Então, se eu não tiver o nome dessa vespa, eu não tenho nada, né? Eu preciso do nome para saber o que fazer, tá? E aí, por exemplo, vai que você faz uma obra de impacto lá, constrói uma estrada nova lá no estado de São Paulo, e aí você acaba com o único habitat onde aquela vespa ela vivia, né? Você acabou de extinguir um organismo que tinha a cura do câncer antes mesmo de ter noção de que ele existia e de onde ele morava, o que você podia fazer com ele, tá? Então, todos os outros setores dependem da taxonomia, porque o nome é a base. Se você não tem um nome na sua mão, você não é capaz de distinguir aquele objeto dos outros objetos que cercam você no universo. Então, por isso que é altamente necessário fazer taxonomia, tá? Mas não é fácil. É necessário, mas não é fácil. Por quê? Porque a gente tem, né, uma biodiversidade que é abundante
né, e diversa, abundante e rica. Tem muito bicho, tem muita planta, muito micro-organismo, e tem pouca gente trabalhando, né? Então, o trabalho da biodiversidade se torna uma tarefa de Atlas. Quem não conhece, Atlas é o titã que carregava o céu nas costas, lá na mitologia grega, né? É um trabalho dessa magnitude. Só para vocês terem ideia de número, né? Eu peguei aqui o principal livro de zoologia que a gente usa, que é o Brusca e Colaboradores 2018, né? E aí tem uma compilação das espécies conhecidas só de animais. Então, ó, a gente tem 1.382.402 espécies conhecidas de animais até o ano de 2016, que foi quando saiu a versão em inglês desse livro, né? Então, repetindo, 1.382.402 espécies até o ano de 2016. Isso só de animais. Eu não estou falando das plantas, dos fungos, nem dos micro-organismos, tá? Então, é coisa pra caramba, né? Desses 1.382.402, tá? Mais ou menos 96% são invertebrados, mais ou menos 85% são insetos, tá? Então, quem trabalha com inseto carrega a maior parte da carga, ok? Só um instantinho. Então, tem um outro estudo para vocês verem essa magnitude da necessidade da gente ter taxonomista trabalhando, né? Feito pelo professor José Albertino Rafael, esse senhor simpático está aparecendo aqui. Ele é professor do INPA, lá em Manaus, né? E ele estava fazendo estimativas para a biodiversidade brasileira, né? Só de insetos. E ele falou assim que, né, foi um congresso de zoologia que eu fui, não me lembro se foi de 2012 ou 2014, ele deu uma palestra e ele falou que a biodiversidade brasileira não conhecida, ou seja, aquela que está fora desse número aqui, que passou por todo o processo formal que a gente vai ver agora, né, é de 10 a 100 vezes o número da conhecida. Ou seja, a gente conhece esse número aqui de bichos, tá? Mas lá na natureza, esperando ainda para a gente descobrir eles, estudar e coletar, existe de 10 a 100 bichos para cada um que a gente já estudou e coletou. Então, assim, é uma tarefa muito árdua e a gente vai levar milhares de anos para conhecer a biodiversidade inteira da Terra, tá? Que é muito bicho e pouca gente trabalhando. Mas, assim, qual é a necessidade prática da gente ter uma taxonomia, da gente ter um sistema unificado de dar nomes para os organismos? É porque o nosso jeito de dar nome para as coisas causa uma confusão danada. Seria bom se no mundo real funcionasse igual no Pokémon, né? A profissão de taxonomista e no porque o bicho fala o próprio nome. Nome para ele. Como é que é um exemplo dessa? Use o microfone para me responder, tá? Quando eu coloco esse bicho aí, vem o nome dele imediatamente na cabeça de vocês, não vem? Hein, gente? Eu não sei se é só aqui na minha tela, mas não está aparecendo nada. Não? Só um instante. Para mim também não tá, não. Só um instantinho. Deve ter falhado a internet. Eu vou reiniciar a apresentação. Só um instante.
Por uns 5 segundos, inclusive, seu áudio congelou. Eu já ia até falar e voltou. Aham. Pronto, vou reiniciar aqui a apresentação. Vou iniciar aí uma dúvida que eu estava até aqui no chat falando. Se a gente só conhece 1 a 10% da quantidade de animais que existe, onde é que estão esses bichos? Por que a gente não consegue encontrar eles, hein? Porque nós somos muito ineficientes. Qualquer animal insetívoro, por exemplo, é um entomólogo muito melhor do que qualquer ser humano. Entendeu? Falta técnicas, precisa aprimorar as técnicas para encontrar esses bichos. Falta técnica e falta esforço de coleta. Nós coletamos muito pouco. Por exemplo, eu não tenho informação lá no Cariri, porque eu passei 2 anos lá sem equipamento. Entendeu? Então não consegui coletar nada. A minha sorte é que eu ainda tenho aluno lá, e aí eu deixei uma armadilha com ele, né? E ele, quando terminar isso tudo, ele vai continuar me mandando material de lá. Aí a gente vai ter alguma informação sobre o que tem lá na Chapada do Araripe. Entendeu? Falta técnica, mas falta esforço de coleta também. A gente tem lugares do Brasil inteiros que não são amostrados. Por exemplo, falando só de Brasil e só de inseto, né? Isso varia enormemente. Deve ter muito bicho também no mar, né? Em profundidade. O mar é mais desconhecido. No caso, a ciência do espaço. A engenharia poderia, de certa forma, chegar aí para dar um apoio, né, na biologia, encontrar formas de detecção desses animais. Por favor, agradecemos. Gente, todo mundo está vendo a minha tela? Eu esqueci até de pausar o meu cronômetro. Vou dar um desconto aqui. Agora está aparecendo, professor. Agora está aparecendo, então eu vou reiniciar aqui, tá bom? Dá para ver agora? Sim, agora sim. Beleza. Então, né, eu boto esse bicho aqui e aí imediatamente vem o nome, né, para vocês. Qual seria esse nome? Onça. Onça. Mais especificamente, né? Onça pintada. Né? Então, esse bicho, né? Obviamente mamífero, né? Mamífero é até covardia. Ele está na situação ideal. Eu tenho o quê? Oi? Oi, alguém chamou? Não, professor, pode continuar. Foi um microfone ligando aqui por engano. Então, você tem a situação ideal. Você tem um bicho e você tem um nome, correto? Pelo menos para nós aqui, né? Que também varia isso, mas vamos lá. E se eu mostrar esses bichos aqui para vocês? Quantos nomes a gente tem associado a eles? Qual seria o nome desse bicho? Rapaz, isso aí de onde eu venho é o famoso besouro. Exatamente. Mas será que só tem um só besouro? Leva chinelada. Só tem umzinho, será? Existe, né? Tem vários aí. Aqui eu não tenho nem 0,1% da diversidade total de besouro. Mas olha só, a gente chama tudo de besouro. E aí, será que esses bichos estão na situação ideal de ter um nome para um bicho? Se eu não soubesse o número total de espécies de besouro, só de olhar para a figura, eu diria que não. Vocês concordam comigo? Concordo. Porque, ó, só aqui eu devo ter uns 20 tipos diferentes, né?
umas 20 espécies diferentes de besouros, e, né, no total, a gente tem 360 mil espécies de besouro. É simplesmente o maior grupo de animais que existe, né? E, vulgarmente, a gente chama tudo de besouro, sim. Tem um estudante aqui no chat fazendo uma pergunta bem clássica, né? Ele está perguntando assim, se um cara achar uma nova espécie de animal, é ele que escolhe o nome do animal? Vamos responder isso daqui a pouquinho, tem um slide só para isso. Espera aí, fala para ele que eu não vou dar o spoiler, a gente já está chegando lá. Ok, professor. Vamos lá. Temos também problemas de variação cultural. Como é que é o nome desse bicho aí para vocês, na Paraíba? Na Paraíba eu ainda não sei, mas lá no Ceará a gente chama imbuá. É isso aí. Aqui também. No Ceará eu tinha Pronto. No Ceará eu tinha que chamar de imbuá. Só que quando eu fui dar aula de artrópoda pela primeira vez lá no Ceará, eu não sabia disso. E aí eu chamei esse bicho de gongolo. E ninguém entendeu. Né? Porque aqui no Rio a gente chama de gongolo, mas aí no Nordeste quase todo, ele é chamado de quê? Imbuá, piolho de cobra, né? Então, dentro da mesma língua, a gente tem variações do nome, né? Imagina só que pode ter tantas variações quanto culturas, né? Então, usar esse nome vulgar é receoso, porque a gente nunca vai ter aquela situação ideal de um nome para para uma espécie, né? E esse bicho Professor, aqui? Sim. mas qual o nome científico desse animal? Isso é um diplópoda, tá? Não sei qual é a espécie, né? Invertebrados normalmente tem que ser especialista no grupo para saber. Mas esse é um diplópoda e está no clado Júlida dos diplópoda, tá? Eu não gosto de usar a categoria do Linneu, então eu não sei se é ordem, subordem e tudo, mas o grupo monofilético que contém esses bichinhos se chama Júlida. Ok? É um miriápode, diplópoda. O bichinho de baixo, gente, como é que ele chama aí para vocês? Eu chamo esse aí de timbu. Timbu, né? Eu chamava de gambá. É gambá. Mas aqui é porque aqui timbu seria mais pra gíria, entendeu? Aham. Seu Não, nome eu conheço por caçaco. pois é, aí já tem diferença aí do litoral pro interior. Lá na Urca, todo mundo chamava esse bicho de caçaco. Né? Aí mais perto do litoral chamam de timbu. Aqui no Rio a gente chama de gambá. Né? Então vejam como que pode variar na mesma língua, né? Você ter vários nomes, né, para o mesmo bicho. Tá? Esse aqui eu sei a espécie, porque mamífero, já falei, é covardia, né? É tão pouquinho que dá para saber, é o de Delphis marsupialis. De orelha preta, né? E esse bicho? Esse bicho todo mundo sabe o nome, né? Golden. Não, é um cachorro, mas... É um cachorro, é um Golden Retriever, né? Golden, né? Só que pra gente é cachorro. Mas e se eu tiver falando com um colega meu que trabalha com a mesma mosca que eu, só que tem um pequeno problema. Eu sou brasileiro e ele é alemão. Se eu quiser mostrar a foto da minha cachorrinha para ele, como é que eu tenho que chamar? Ele vai entender se eu chamar de cachorrinha? Não. Ou eu tento falar em inglês com ele, né? E chamo de dog. Ou então eu falo... né? Não, eu falo em alemão, porque o nome do cachorro em alemão é diferente do nome do cachorro em português e diferente do cachorro em inglês. É Hund, né?
A mesma coisa se eu tiver um colega japonês, também ele não vai entender nenhuma das opções acima. Eu tenho que falar Inu, né? E por aí vai. Cada língua vai chamar o cachorro de um jeito. Imagina só, se você trabalha com sistemática, que é uma ciência que abrange o planeta inteiro, né? Ainda mais quando você trabalha, por exemplo, com insetos, que normalmente são cosmopolitas, né? Você vai ter bichos do grupo que você estuda habitando o mundo inteiro, então você vai ter colegas de trabalho do mundo inteiro. Imagina se você tivesse que falar o nome do bicho que você estuda na língua de cada um dos seus colegas. Seria um inferno, não seria? E aí, qual seria a solução para esse problema todo de usar o nome vulgar, né? De não ter um nome para uma espécie, dos nomes variarem culturalmente, dos nomes variarem em cada língua. Como é que a gente resolve isso? Acho que chega na resposta do Isaac, né, que ele colocou aqui no chat, que se a espécie descoberta, ela tem que ter um nome, é o pesquisador que dá o nome, então acho que chega no que ele tocou, né, é dar um nome padrão para esse indivíduo, para não ter essa variação. Exatamente, você tem que ter um nome padronizado, né? E aí, já antigamente, no século XVIII, né, já começava-se a se padronizar os nomes, porque o centro, né, o epicentro da ciência ocidental, nessa época, era a Europa. E mesmo na Europa se falavam muitas línguas. Então, se convencionou que para os cientistas se comunicarem uns com os outros, né, ia se utilizar o latim. E aí ninguém precisava aprender a língua de ninguém para conseguir se comunicar, né? Era só se referir ao bichinho em latim. Então, isso tudo aqui virou canis, né? E a espécie era até pouco tempo canis familiares. Agora, mesmo padronizando, né, já foi um passo, né? Um passo em direção a resolver o problema do nome. Mas mesmo padronizando a língua, ainda tem o problema de separar cada espécie dentro de um grupo de organismos. Porque, novamente, né, quando a gente está falando de grupos que são pequenos, como a onça, né, eu tenho dois tipos de onça que, na verdade, são a mesma espécie, mas eu tenho a onça pintada e a onça preta. É só eu falar onça pintada e onça preta. Agora, se eu pego um grupo muito diverso, como, por exemplo, os passeriformes, né? Os passarinhos, que tem espécie pra caramba, é que eu separo, né, cada espécie dentro desse grupo aqui. Eu acho que é pelo tamanho e a coloração dele. Não, a gente precisa usar características, e essa foi a primeira proposta, né? Então, para que eu separasse, para que eu tivesse um nome padronizado para cada espécie, né, eu utilizava as características para poder dar um nome ao organismo, para poder diferenciar ele das outras espécies que pertencessem ao mesmo grupo, tá? Então, por exemplo, naquela época, o nome desse passarinho aqui, né, era esse aqui, ó, Turdus minor cinerio albus non maculatus, né? Em latim, para todo mundo poder entender. Mas o nome, então, era uma pequena descrição do organismo. Só que isso causava um problema. Vocês já notaram que é um nome desse tamanho para um organismo desse tamanho. Imagina o tamanho dos livros de zoologia da época. Só para escrever o nome dos bichos. Né? Cada livro devia ser um calhamaço dessa grossura aqui, certo? Então, escrever os nomes para separar as espécies ainda era um problema. Só que chegou um cara, né? O cara, e resolveu o problema. E ele transformou isso aqui nisso aqui, né?
Ele falou, ó, eu posso resolver o problema do nome e transformar aqueles nomes que são pequenas descrições em nomes com apenas duas partes, tá? Para quem não sabe, esse aqui é o pardal, né? E aí é o Passer domésticos, o nome padronizado dele, né? Quem foi esse cara? Foi um botânico, né? Perdemos zoólogos. Foi um botânico sueco chamado Carl von Linné, ou latinizado Carolus Linnaeus, né? Ele que propôs aí essa solução padronizada para o nome das espécies, tá? E ele publicou isso num livraço que ele publicou, chamado Systema Naturae per regna tria naturae, segundo classes, ordines, genera, espécies, que a gente chama, né, carinhosamente de Systema Naturae. Esse livro ele era uma compilação de toda a biodiversidade conhecida na época. E o Linneu aplicou essa regra de nome de duas partes a todos os organismos e classificou esses organismos, conforme ele achava mais parecidos, né, em categorias. Então, ele formou, né, a base da taxonomia biológica. Ele nos disse como dar um nome a uma espécie, né, atingir essa situação ideal, um nome para uma espécie. E ele agrupou essas espécies em categorias, de modo que a biodiversidade pudesse ser estudada no tempo de vida de uma pessoa. A gente vai ter uma outra aula que eu vou falar de classificação. Aqui eu estou falando só de taxonomia. E aí a gente vai entender a importância de classificar. Por que a gente tem que classificar? Tá? Então, vamos lá. Como é que é a resolução do problema? Ah, eu esqueci de falar, né? Então, o Linneu corresponde a eu que seria o primeiro, né? Se a gente fosse transportar para o universo do Pokémon, o primeiro dos professores Pokémon que estabeleceu todas as regras de como a gente tem que lidar, né, com o nome e com as categorias. Então, como é que é essa resolução do problema pelo Linneu? Ele estabeleceu o que a gente chama de sistema binomial, que é isso aqui, né? A gente tem o organismo, né? E aí a gente dá a ele um nome em latim, tá? E aí esse nome em latim, e essa é a grande sacada do Linneu, ele não é feito ao acaso, ele inclui uma análise combinatória, tá? Ele inclui uma relação de subordinação. Por quê? A primeira parte do nome faz parte de uma categoria superior de organismos, de um conjunto hierarquicamente superior. É como se esse nome aqui fosse o soldado e esse aqui fosse o sargento. Tá? Então, o primeiro nome se chama gênero e ele representa o conjunto, né? Então, eu vou ter vários bichos lá. Então, o nome do conjunto é o gênero. E isso aqui, que é o nome específico, ou epíteto específico, é o elemento que diferencia cada um dos elementos do conjunto, tá? Então, o nome para o Linneu é o binômio. São as duas partes. Então, é apis mellifera, canis lupus, homo sapiens, tá? Então, a pegadinha clássica de prova de biologia é perguntar qual que é o gênero desse bicho aqui, da abelha? Responde aí para mim. Apis? Apis. E qual que é a espécie? Melífera? Não. Essa é a grande pegadinha, né? O Linneu, ele exaure isso na proposta dele. A espécie não é melífera, porque o nome da espécie obrigatoriamente tem que ser o quê? Tem que ser um binômio. Então, ele obrigatoriamente tem que ter
duas partes. Então, o nome melífera, sozinho, ele não faz sentido. Então, a espécie Então, é Apis mellifera. é a Apis mellifera. Entenderam? E isso é a grande sacada. Se eu mudar isso aqui, tá? Se eu colocar melípona, melífera, eu já estou falando de outra espécie. Mesmo que a mesma palavra esteja aqui. Por quê? Porque mudou o conjunto ao qual eu estou me referindo. Tá? E todo o sistema do Linneu, ele é montado em cima dessa lógica e, portanto, ele tem suporte matemático. Ele funciona como uma teoria de conjuntos. Ok? Só que isso eu vou falar quando a gente estiver falando de classificação. Ok? E só para complementar aqui, toda vez que você escreve um nome científico, é recomendado que você coloque o nome do autor e a data da publicação, tá? Então, como foi o próprio Linneu que descreveu essa espécie, né, a gente coloca Apis mellifera, Linneu, 1758. Ok? E aí, né, esse trabalho do Linneu é o ponto de partida. Foi ele que resultou em toda a taxonomia biológica que a gente tem hoje, tá? É como se fosse, né, o cara que fez o Pokédex, tá? Então, hoje, né, o livro do Linneu não é mais a base, porque ele já é desatualizado, tá? Mas ele gerou frutos, né, que são os códigos internacionais de nomenclatura, que são os conjuntos de regras que regulam, né, o funcionamento da nomenclatura biológica. No caso da zoologia, né, dos bichos, esse código ele é abrigado pela Sociedade, né, Internacional de Nomenclatura Biológica, que fica sediada na Linnean Society, na cidade de Londres. Tá? Então, essa sociedade contém uma comissão internacional de nomenclatura zoológica e essa comissão publica o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que é o conjunto de leis, né? Leis, não é valor de lei, ninguém vai ser preso se não respeitar, mas é um consenso entre os cientistas para que cada um não faça o que queira na hora de nomear uma espécie, e aí isso cause o caos taxonômico, tá? E aí, então, essa comissão regula tudo e o código, ele resolve todos os conflitos que apareçam, tá? Em publicações, em apresentações, tá? Todos os problemas nomenclaturais se voltam aqui ao código, é como se fosse a constituição da zoologia, tá? E ele, né, para quem ficou curioso, pode acessar aqui, né, o site do ICZN, que ele disponibiliza o código de nomenclatura, ele é gratuitamente disponibilizado online. Mas o que a gente tem que fazer para estudar a biodiversidade, né? Primeiro passo, temos que pegar, né, como se faz com Pokémon, a gente tem que coletar, né? Como eu falei, sem esforço de coleta, a gente não sabe o que existe nos lugares, né? Então, a gente tem que coletar. Então, a gente vai, coleta, né? A gente pode coletar ativamente, que é o estilo Pokémon, né? Sai com a redinha na mão e captura os bichos que vierem pela frente. Ou a gente pode fazer uma coleta passiva, né? Que é colocar uma armadilha que vai capturar os bichos que passarem por ali. Né? Mais ou menos como o lure, né? Ou o incenso, que vai atrair pokémons para você coletar, né? E aí, coletando esses bichos, a gente, né, acondiciona com materiais tipo algodão, né, para evitar danos ao material, né? E a gente leva para o laboratório, tá? Pode ser tanto aqui em algodão, quanto, né, se você vai estudar DNA e essas coisas, em refrigeração, você leva para o laboratório, porque a maioria dos bichos também não pode ser identificado
no campo, né? Você tem que levar para o laboratório para conseguir identificar. Lá no laboratório, você vai fazer a preparação, né, dos bichos. Estou falando de inseto aqui, mas todo bicho precisa, né? E aí você vai colocar ele numa posição correta, né? Para que ele seja montado e para que ele seja finalmente incorporado na coleção. E é sempre bom lembrar, né, que todo material para estudo científico, ele tem que ter os dados de procedência, que é para eu saber da onde ele veio, quando ele foi pego, quem pegou, porque se não tiver isso, não tem valor científico, tá? Eu não tenho informação nenhuma, isso impossibilita, muitas vezes, até a identificação. Então, tem que ter, tá? Se vocês forem ver uma coleção de insetos, por exemplo, vai ter sempre essas etiquetinhas aqui espetadas embaixo do inseto, porque são os dados de onde ele veio, quando ele foi pego e quem pegou. É necessário, né, obrigatório para que eu tenha aí o inseto podendo ser estudado cientificamente. O animal, todo animal precisa disso aqui, tá? E aí, preparado o animal, ele vai ser, né, incorporado a uma coleção, né, que é mais ou menos equivalente ao nosso depositinho de pokebolas com os bichos lá dentro. Só que na coleção, infelizmente, né, os bichos estão mortos. Então, eles ficam preservados, tá? E são incorporados aí às coleções biológicas. E aí eles ficam aí, né, por anos e anos e anos, com substâncias preservantes. No caso aqui dos insetos, a gente usa naftalina, mas tem outras coleções que usam álcool, outras que usam formol, tá? E aí a pergunta do nosso colega né, eu vou responder agora, né? E se a gente fizer todo esse processo, né, de coletar, estudar e tudo, e a gente não conseguir identificar o bicho? Se eu achar um bicho que é desconhecido, o que eu faço, né? Então, primeira coisa que você teve que coletar, né? Coletou, viu, né? E aí o bicho é desconhecido, você não sabe realmente o que é, né? Vamos usar esse exemplo aqui, um bichinho fóssil que eu encontrei. Então, assim, nunca vi esse bicho, não tem nos livros, não tem nos artigos publicados, ninguém conhece, ninguém nunca viu. Então, eu fiz lá todo o processo de revisão bibliográfica, que é o começo de toda a pesquisa científica. Então, é novo. Então, vamos pular. Licença, Léo. Tem um estudante querendo fazer uma pergunta aí. Pode fazer. Vai lá, Isaac. Essa parada de guardar os animais só serve para os animais pequenos ou para os grandes também? Não. Tipo uma baleia, um elefante, uma girafa? Todo animal precisa ter um espécime tipo, que é o que fica guardado na coleção. Precisa só de um, mas precisa. Tá Já bom? aconteceu de encontrarem um animal e não conseguirem classificar ele? Várias vezes. Várias vezes. Tem bichos, por exemplo, ainda mais fósseis muito antigos, que são tão bizarros que ficaram anos sem o pessoal saber o que ele era. Depois aí, quando acabar... Seu áudio congelou, professor. Você pode repetir os últimos 5 segundos aí? Então, tem bicho que é tão bizarro, principalmente fósseis mais antigos, que ficaram anos sem as pessoas conseguirem classificar, saber o que ele é. Entendeu? Quando terminar a aula, eu dou um exemplo aqui que eu conheço bem. Tá? Tem vários exemplos assim. Ok? Professor, quantas espécies o senhor já identificou na sua carreira acadêmica? Eu já descrevi umas 8 espécies novas. Depois, qual é a sensação de encontrar um animal que nunca foi descrito pela ciência antes? É muito legal, porque aí você pode escolher, né? Pode batizar os bichinhos. E qual foi o nome que deu para eles? O senhor fez alguma homenagem a algum anime nos animais que você descreveu? O anime ainda não.
Mas eu tenho ainda alguns bichinhos na fila que podem ser homenageados. Então, vamos lá, dar os passos aqui, que aí eu mostro os exemplos para vocês. Então, eu acho, primeiro passo, deposite em uma coleção. Se você é especialista, você já vai fazer isso naturalmente. Se você não é especialista, procure uma instituição, procure uma universidade, um museu, procure o especialista e dê o bicho para ele, que ele vai saber o que fazer. Então, deposite numa coleção. Depois, o que você vai fazer? Né? Se você for especialista ou se você, né, quiser trabalhar aí junto com o especialista e ele aceitar, você vai estudar esse bicho, vai elaborar uma descrição desse bicho, certo? E aí, formulou a descrição desse bicho, você vai, então, fazer, né, vai escrever um artigo científico, tá? Contendo a descrição desse bicho e, então, propondo ele como uma espécie nova para a ciência, tá? E aí, você vai submeter esse artigo científico à publicação, tá? E, então, sendo aceito o seu artigo sendo publicado, na data da publicação desse artigo, sua espécie passa a ser considerada uma espécie nova, né? E aí você passa a ser considerado o autor, tá? Toda vez que alguém falar da sua espécie, né, mencionar sua espécie, vai colocar daquele jeito que eu coloquei o nome da abelhinha lá, né? Então, esse aqui, no caso, é o artigo do fóssil, ficou Stylogaster, Grimaldi, Rocha e colaboradores, 2015, que foi o ano que saiu a publicação. Entenderam? Então, quando a gente acha uma espécie nova, é assim que a gente procede, tá? Deposita na coleção, faz a descrição, publica, e aí você tem a validação da sua espécie nova, que é uma aplicação do método científico, certo? O método científico, a validação, né, de qualquer coisa científica é a publicação. Então, para as espécies, não é exceção. Ok? Professor, se eu ou Sim. um dos nossos estudantes aí encontrar um bicho que ele acredita que é desconhecido, como é que ele procede para saber se aquele bicho já foi classificado? Revisão bibliográfica tentar identificar. extensa. Revisão bibliográfica extensa. Pega tudo que já foi publicado naquele grupo e lê. E aí, se você não achar, é porque o bicho é novo mesmo. Essa é a primeira, é o fundamental, é a primeira parte de qualquer pesquisa de biodiversidade. Você vai iniciar qualquer pesquisa em biodiversidade, a primeira coisa que você vai fazer é ir lá no periódico SCAPES, listar tudo que você conseguiu achar com o nome do grupo que você está pesquisando, você vai baixar tudo e vai ler tudo. Esse é o começo. Você não dá nenhum passo além sem isso. Ok? Tranquilo. Vida de cientista Vamos lá, não é mole, então. não, né? Pois é, cientista nunca para, tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Já que você, quando você é o autor, né, você tem a primazia de escolher o nome que você quer dar, então o pessoal é muito criativo, né? Então, por exemplo, eu tenho essa mariposinha aqui, que é chamada de Leonardo da Vinci. Tem uma aranhazinha que foi batizada aí de Draculoides branstokeri. Um moluscozinho chamado de Abracadabra. Outra aranhazinha, o pessoal das aranhas é bem criativo, né? Calpurnia Harrison Ford. Aqui a gente tem um crustáceo, né? Um remipédio, que recebeu o nome de Godzilius robustus. Um peixinho, né? Que foi chamado de Batman insignitus, infelizmente foi
invalidado o nome, hoje ele é Cryptocentrus insignis, né? O pessoal gosta de acabar com a festa dos outros. Uma formiguinha aqui chamada Tetramorium Jedi, né? E aqui um colega entomólogo lá de Minas, né? Que deve ser torcedor fanático do Atlético Mineiro, né? Colocou aqui o nome da abelhinha dele de Eulema atleticana, né? Então, assim, pode ser muito criativo. Então, eu já homenageei, né? A primeira espécie, né, que eu descrevi, eu coloquei Stylogaster fluminensis, né? Porque eu sou torcedor do Fluminense. E eu já homenageei a minha esposa, né? Coloquei Stylogaster loriene, que é o nome poético dela, que ela é poetisa, né? Então ela homenageia aí os elfos de Lórien, do Senhor dos Anéis. Nesse mesmo trabalho eu também homenageei o J.R.R. Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, né? E dá para homenagear quem você quiser e fazer os nomes que você quiser. Basta ser criativo e estar em latim ou em forma latinizada, tá? Essa é a parte mais legal da taxonomia, né, na minha opinião. Tá? E aí, né, eu vou finalizar aqui, né, com um apelo pelas coleções, né? Já que tudo isso fica depositado permanentemente na coleção, a coleção ela é um Google, só que material, né? Eles são o depósito de toda a informação biológica do planeta. Então, o valor monetário das coleções ele não pode ser calculado. Como eu disse a vocês antes, você pode ter a cura do câncer ali dentro e só esperando que alguém vá lá e estude, porque a gente tem muito material depositado que ninguém estuda. E qual é o risco disso, né? Quando o negócio fica parado e quando, né, ocorre como ocorre aqui, infelizmente, no nosso país, né, que a ciência não é valorizada, né, e é abandonada, ocorrem tragédias como a do Instituto Butantan e a do Museu Nacional, onde a gente teve a destruição de coleções inteiras e a perda dessa informação. E como eu disse, o valor é tanto que não pode nem ser calculado. Tá? Você podia ter aqui a cura do câncer, você podia ter um remédio, né? Podia ter várias aplicações que foram destruídas em incêndios, né? E 2 incêndios que poderiam ter sido evitados se os nossos governantes dessem valor à ciência, né? Porque as coleções elas são tesouros, não são tesouros nem de um país, elas são tesouros da humanidade inteira. E elas têm que ser tratadas assim. Não tem outro jeito de se tratar uma coleção biológica. Tá? Bom, para a gente refletir no final, né? Só deixando algumas questões para vocês pensarem, comparando a biologia com um time de futebol, a gente colocaria a sistemática como um atacante, que é o cara que finaliza as jogadas, ou como um meio-campista, que é o cara que cria a jogada desde lá do campo defensivo, né? E como é que a gente evita, né? Como é que a gente pode evitar tragédias que destroem coleções, né? Por que essas coleções têm potencial, né? A destruição dessas coleções tem potencial para prejudicar não só a instituição, não só a cidade, não só o país, mas sim a humanidade inteira, né? Vamos pensar nisso aí. E é isso. Ficamos por aqui. Quaisquer dúvidas, vocês podem perguntar. E eu vou dar uma breve explicação de como a gente faz a prática. Tá? E o meu contato está aí para quem quiser escrever. Certo? Só para... Deixa eu voltar a tela aqui. Só com relação ao tempo aí. Oi? Só para avisar que o senhor pode ficar à vontade com relação ao tempo. Não precisa Tá.
Não, eu só coloquei aqui por causa da adequação da apresentação ao tempo que vai ser utilizado em situação real, né? Aí teve aquela pausinha, deu 55, então estamos na média. Então, gente, o que vai fazer na prática, né? Vocês têm o roteirinho aí, e aí vocês vão seguir o roteiro, né? Vão pegar o Pokémon GO. Deixa eu ligar o meu aqui. Pegar o Pokémon GO. Quem sabe jogar, né, já não precisa de tanto tutorial assim. Quem não sabe, por favor, fique, né, que eu ensino, eu sou jogador do jogo, então posso ensinar vocês como é que faz, tá? E aí você vai capturar alguns bichinhos, tá? Eduardo, você pode criar algum local para eles depositarem os prints? Posso sim, eu vou colocar um link do Google Drive no grupo deles. Beleza. Então, o que vocês vão fazer? Vão coletar um bichinho, né? Capturar vários, né? Bichinhos. E aí, vocês vão escolher um desses, tá? Como se fosse uma espécie nova para a ciência. E aí, vocês serão os taxonomistas dessa espécie nova. Então, o que vocês terão que fazer né? Já que consideraram uma espécie nova para a ciência, depositar em uma coleção virtual, que vai ser esse espaço que o Eduardo vai criar, e vocês terão que fazer todo o procedimento taxonômico que eu descrevi agora para vocês. Vocês vão, então, estudar o bicho, né? Ver as características, formular uma descrição e escrever um artigo científico de descrição dessa espécie, né? E aí vocês ao Eduardo, tá? E aí ele vai dizer se a espécie de vocês é válida ou não, tá? Vocês, então, a ideia é colocar vocês para tomar todas as decisões, para serem taxonomistas por alguns dias. Tomar todas as decisões e fazer todo o procedimento que o taxonomista precisa fazer para poder descrever uma espécie nova, para que vocês tenham essa sensação. Então, para quem não sabe, deixa eu botar para correr aqui. Aqui, é a telinha, tá? Do jogo. Aí, você clica em cima de um dos bichinhos e aí vai aparecer a tela de captura, tá? Tem a bola aqui, a Pokéball. É só você colocar o dedo aqui, e jogar. Jogou, o bichinho vai ser capturado, é só você clicar no botãozinho aqui, e pronto. Capturou ele. Certo? Professor, aí é pra pegar o Pokémon e nomear ele, né? Aí, aparece essa tela aqui, tá? Aí vocês tirem o print da tela e isso vai ser o espécime tipo de vocês, é o que vocês vão depositar na coleção, tá? E aí vocês façam isso. Então, para ter ideia de como é um artigo científico, tá? Pode ir no Lattes, né, de vários taxonomistas. Eu inclusive, abro o meu para vocês, tá? É só colocar lá o currículo Lattes, né? Vocês devem conhecer a plataforma. Quando estiverem trabalhando isso com um aluno, vocês digam para eles o que é o currículo Lattes, que é assim, tipo um Facebook. Quem conhece Facebook vai, né, quem conhece rede social vai se familiarizar, aonde tem todos os currículos de todos os pesquisadores brasileiros. Então vai lá, e ali tem uma lista de publicações. Hoje em dia tem até o DOI. Você clica lá em cima do artigo e vai direcionar direto para ele, tá? E aí vocês vejam como é que é
estruturado aí um artigo de descrição de espécie. É só fazer da mesma maneira, beleza? E aí, sejam criativos, escolham nomes criativos para o Pokémon de vocês e né, tenham essa experiência de publicar uma espécie. Ok? E então, né, é isso que eu tinha para passar para vocês. Então, estamos abertos a perguntas aí, tá? Sem pressa. Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta para o professor Leonardo sobre aí o processo para capturar as espécies novas ou sobre qualquer outro assunto que a gente comentou durante a aula ou curiosidades? A hora de perguntar é agora. Não Então, sejam lembrando, né, tímidos. que essa é a primeira parte desse... Oi, João, pode falar. John, você quis falar alguma coisa? Não está saindo áudio? Manda pelo chat que eu repasso aqui. A Adriana está perguntando qual a espécie mais complexa de se capturar. Rapaz, essa é pergunta de prova. Toda espécie tem, né? Os métodos de capturar e tudo, isso varia muito. Mas eu imagino, né, que as mais difíceis sejam as espécies marinhas de grande profundidade. Porque muito, como eu falei, né, é mais fácil chegar no espaço do que no fundo do mar. Né? Então, eu creio que as que tenham as maiores dificuldades sejam realmente as marinhas das grandes profundidades. E também, né, aquelas espécies que são microscópicas, que a gente não vê, né? Aí eu tenho até insetos, no caso, que a gente faz isso. A gente não consegue coletar o inseto, por exemplo. Eu não vou para se eu trabalho com esse grupo, eu não vou para o campo falando, eu vou pegar o bicho tal hoje. Não. Eu coleto a terra, levo para o laboratório, e ali lá no laboratório é que eu vou separar os bichos dessa terra e conseguir separar eles no microscópio, né? Imagina aí para organismos que não são nem animais, como fungos, protozoários, bactérias, né? Esses aí, com certeza, são altissimamente complexos de serem coletados tanto na terra quanto no mar, né? Quanto menor é o bicho, quanto mais microscópico ele é, mais difícil é, tá? Inseto é moleza, inseto está em todo lugar, você tem como atrair com isca, né? Você tem como deixar aquela armadilha que eu mostrei, que é interceptadora de voo, então qualquer coisa que passar por ali vai ser pega, entenderam? Então, não tem dificuldade. Inseto é mole. Inseto a gente até cria, se quiser, né? Por isso, quando eu dou aula prática de inseto, aí os alunos vêm, mas, professor, como é que eu vou pegar esse bicho? Se você quiser, você cria. Bota um pouquinho de carne moída fora de casa para não ficar perdendo, né? Quando tiver as minhoquinhas andando, você bota uma telinha em cima. 2 semanas depois, você vai estar cheinho de mosca fresquinha para a aula. Né? Então, assim, e a gente não está a mais de 1 metro, né, em qualquer instante da nossa vida, de um inseto qualquer. Então, é muito fácil. Tá? Agora, esses, né? Tem aqueles também que têm os desafios éticos, né? Por exemplo, você não vai mais coletar elefante para poder estudar, né? Não vai mais coletar tigre, não vai mais coletar baleia azul, né? São bichos que têm populações pequenas, né? E que tem muito poucas espécies, já se conhece quase tudo. Então, o que você precisa de hoje é dado do comportamento, de DNA,
e isso você consegue sem precisar matar o bicho, né? Então você usa câmera trap, que é aquela armadilha fotográfica, você pega o cocô do bicho, que aí dali você tira DNA, pega pelo, né? Então, esses que propõem aí desafios éticos também têm uma certa complexidade. Mas, de resto, você sendo especialista do grupo, com certeza você sabe as manhas de pegar. É só estudar, porque assim, eu acho que a grande dificuldade de quem está no comecinho, né, da biologia é decidir para onde vai. Então, eu acho que a maior complexidade para você estudar um animal é decidir qual animal você quer. Né? Sendo isso... Eu acho curioso essa visão dos biólogos, né, de chamar a mosca de fresquinha. Porque uma carne podre no meio da rua, cheia de mosca, para mim é tudo menos fresquinha, sabe? Tem um pessoal os aqui... Os bichos estão lá recém-emergidos. Estão lá, ó, novinho para ser estudado. Cara. E tem um pessoal aqui que acredito que são fãs de Senhor dos Anéis também, de Tolkien, que nem eu, o John e a Maristela, estão querendo saber como é que fazem para ler as poesias ou para conhecer o trabalho da sua esposa. Ela não publica muito, não, mas eu peço a ela para te encaminhar o link da onde vocês podem ver. Pronto, se ela tiver alguma rede social, especificamente os Anéis, né? Faz sobre muita coisa. Mas eu peço a ela para encaminhar para vocês. Ok, então. Então, pessoal, a gente já passou aí do horário. Queria agradecer infinitamente aí a presença do professor Leonardo. Lembrar vocês que essa... Oi, Stella. Tchau, professor. É que eu não entrei primeiro, rapidão assim, porque meu celular tá quebrado, tipo, tá estraçalhado. Aí é muito ruim, tanto para falar aqui, tanto para digitar e participar direito. Ah, tudo bem. Na semana que vem você vai ter outra chance. O professor Leonardo vai voltar e a gente vai analisar aí o resultado, a coleção que vocês conseguiram criar usando o Pokémon GO, né? Usando aí as técnicas que ele ensinou. Certo? Então, queria mais uma vez agradecer o professor Leonardo, agradecer também a presença do professor Robson e liberar vocês. Vocês estão liberados, vocês são top, vocês são show. Agradeço pelas perguntas. Agradeço pela participação. E a gente se vê, o pessoal do terceiro ano, a gente se vê daqui a pouquinho, né, na aula de estudo orientado. E o professor Leonardo, se quiser fazer aí as suas falas finais, fica à vontade, professor. Beleza, eu que agradeço a vocês pelo convite, né? Eu vou mandar um abraço para o Valtécio aí, quando vocês falarem com ele de novo, né? Eu acho que eu falo com ele antes também, né? Agradeço a ele pela indicação e agradeço a todos pela audiência aí. Tá? Eu costumo botar umas aulas assíncronas, tá? Se vocês quiserem acompanhar, tem lá no YouTube, eu encaminho para o Eduardo do canal, né? E quando eu dou aula na rural, às vezes não dá tempo, e aí fica no YouTube, e tem umas lives também sobre biodiversidade no meu Facebook. Todo mundo é livre para ir lá e assistir. Inclusive está interrompido por conta da volta das aulas virtuais, mas agora eu vou entrar de férias, eu devo fazer mais algumas. Então, quem quiser acompanhar, está convidado, tá? E agradeço novamente aí a lembrança, tá? Deixa eu colocar só que tem no Facebook e no Instagram. O Facebook é Léo Silvestre e o Instagram é Guelfo Silvestre. Certo? Pronto. Então é isso, gente. Obrigadão. Você colocou no chat? O senhor mandou por onde, professor? No chat. Ah, tá, ok. Foi. Não, aqui não está chegando. Mas o senhor passa para mim pelo WhatsApp, aí eu passo para os grupos, que aí pega todos os alunos, entendeu? Uhum. Então é isso. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Ele não está habilitando o chat. Ele não está habilitando o chat aqui para mim, não.
Deixa eu colocar. Realmente. Mas está liberado aqui, que os alunos estão falando. Eu que não estou conseguindo mandar. Manda aí para mim, ó, eu mandei para ti. Pronto, aí eu repasso para eles. Ok? Então, Valeu. vocês estão liberados, pessoal. E a semana que vem a gente continua com o professor Leonardo aí para o episódio 2, né? A vingança dos Pokémon. Pois é. Valeu, Até lá, gente. todo mundo. Valeu. Eduardo, lembra de finalizar a gravação, Eduardo. Estou finalizando agora. Pronto.